Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao curso Prática Segura na Administração de Hemocomponentes. Meu nome é Leilane Porto Bittencourt, sou enfermeira da Agência Transfusional aqui do HUGG, e temos também a Renata Miranda de Souza, que é outra enfermeira que também trabalha aqui junto conosco. Vamos dar início. Toda transfusão de sangue, ela precisa, toda transfusão de sangue e seu componente precisa de uma prescrição bem criteriosa, já que toda transfusão traz em si um risco ao receptor, seja esse risco imediato ou tardio, Como riscos nós temos transmissão de doenças, formação de anticorpos, reações transfusionais, alterações metabólicas e erro no processo, que pode levar também ao óbito ao paciente. E como uma recompensa, a gente tem a correção rápida daquela deficiência. Então, toda transfusão de sangue, ela precisa ser bem criteriosa. Hoje em dia, a gente chama que toda transfusão precisa ser seletiva. Então, o paciente acaba recebendo somente o hemocomponente que é necessário. Então, pelo que é visto pelo hemograma. Então, pelo hemograma, vê que ele está deficiente em hemácia, então ele vai receber concentrado de hemácia. Então, está com deficiência na plaqueta, vai receber concentrado de plaquetas, Então, hoje em dia, toda a transfusão ela é seletiva, Só vai receber o que realmente ele está com deficiência. Para a segurança transfusional, A segurança transfusional é o resultado de um processo e não apenas um produto. Então, aqui a gente fez toda uma listagem, que é da ABB, que vem desde o recrutamento, seleção, coleta e produção, que vem falando um pouco do ciclo do sangue. Então, você tem o recrutamento, a seleção, a coleta e produção desse sangue, depois ele passa pela sorologia antes da liberação desse sangue para ser utilizado na transfusão. Antes de transfundir, faz os testes pré-transfusionais, E tem a parte da indicação, liberação, administração e acompanhamento. Então, a segurança transfusional, ela está em todo esse processo, que vem até antes da administração do hemocomponente. Eu digo que começa lá desde o recrutamento desse doador, desde a seleção dele, que ele passa por uma triagem clínica, a sorologia, então são várias pessoas envolvidas até a administração do hemocomponente. Aqui a gente traz para vocês o fluxograma do ciclo do sangue. Então, o candidato à doação, ele passa por uma triagem clínica, A triagem clínica feita, a maioria dos locais são por enfermeiros, que fazem a triagem clínica. Ele, nessa triagem clínica, ele vai passar por uma entrevista, ele faz uma entrevista com a enfermeira, e nessa entrevista tem todo o que ele pode e o que ele não pode doar, Então, assim, toda enfermeira que está ali naquela triagem clínica, ela sabe do que pode liberar a doação ou não. Então, tem todos os critérios que estão dentro da legislação, de hemoterapia, e esses critérios devem ser rigorosamente seguidos. Então, a triagem clínica, ela faz também, verifica peso, altura, temperatura desse candidato à doação, pressão arterial, faz um testezinho que a gente chama, que é uma punção digital, que faz o hemoglobinômetro, para ver como que está a taxa dele de hemoglobina, para ver se pode doar ou não, porque se tiver anêmico não vai poder fazer a doação, porque tem que estar pelo menos com um ponto acima do normal da hemoglobina, para poder efetuar a doação. Então, depois que esse candidato à doação passa pela triagem clínica, ele é apto, ele vai fazer a coleta do sangue. E se ele for inapto, pode ser inapto definitivo, ou seja, nunca mais ele pode doar sangue, ou um inapto provisório. Provisório, ele pode voltar à doação de sangue daqui a 30 dias, 60 dias, aí depende do porquê que ele foi inapto, Então, se ele for inapto, ele vai ser orientado, A gente, durante ali a triagem clínica, faz uma educação em saúde, orienta a pessoa e ele vai embora.
E o doador que foi apto, ele vai para a coleta de sangue, depois ele faz uma hidratação, uma alimentação. Essa hidratação, o tempo que ele fica ali, né? A gente pede para que fique pelo menos 15 minutos nessa hidratação. É o tempo da gente ter certeza que ele doou e que está tudo bem para ele poder ir embora. Tá? Então a hidratação e a alimentação ela tem esse objetivo, que é para a pessoa ficar mais tempo ali durante a doação, depois da coleta do sangue, né? E depois dessa coleta, o sangue que é coletado, ele é coletado em sangue total, né? É uma bolsa de sangue total. Ela vai para o processamento. Ali no processamento, ele vai separar todos os hemocomponentes, né? Então, vai separar o plasma, separar a plaqueta e o concentrado de hemácia. Antes desse processamento, eles vão para... Né, que é o processamento, é exatamente isso aqui. Você faz a separação do sangue total em plasma rico de plaquetas e concentrado de hemácia. E esse plasma rico em plaquetas, você também faz a separação de concentrado de plaquetas e plasma fresco congelado. Isso é feito por centrifugação, tá? E hemossedimentação também. Então, são dois processos que você faz para poder obter ali o concentrado de plaquetas, o plasma fresco, que é o plasma fresco congelado, e o concentrado de hemácia. E do plasma fresco congelado, você, né, se você tem necessidade do crioprecipitado, você pode, de novo, fazer centrifugação nele e conseguir o crioprecipitado, né? E esse plasma simples, né, ele também é doado, né, doado para, no caso aqui no Brasil é Hemobras. Hemobras é uma empresa que é brasileira, né, que ela vai fazer albumina, globulina e concentrado de fatores de coagulação. Então, esse plasma fresco congelado, alguns são utilizados, né, deixados para transfusão, e outros são encaminhados para essa empresa, né, que é a empresa brasileira, que vai fazer albuminas, imunoglobulinas e os concentrados de fatores de coagulação, tá? Esses, né, albumina, globulina e concentrados de fatores de coagulação são chamados de hemoderivados, né? Então tem uma diferença. Os de cima aqui que vocês estão vendo, que é o sangue concentrado de hemácia, plasma rico em plaquetas, concentrado de plaquetas, eles são os hemocomponentes, tá? Eles não precisaram passar por processo físico-químico, eles só passaram por processo de filtração e sedimentação para separação. E quando passa por processo físico-químico para fazer albumina, globulina, concentrado de fatores de coagulação, é chamado de hemoderivado. Então tem bastante diferença conceitual dos dois, tá? Então, após esse processamento, essas bolsas elas vão para o armazenamento temporário, que a gente chama, que é o armazenamento de hemocomponente não liberado, né? Ele fica ali em quarentena até saírem os resultados dos exames sorológicos. E também, na hora da coleta, você tem alguns tubos que vão para a imunematologia, alguns tubos que são coletados além da bolsa de sangue total. São coletados alguns tubos que vão para imunemato, que é para fazer a tipagem sanguínea desse doador, e outros que são os exames sorológicos. Então, vai fazer hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, doença de Chagas. Essas doenças são feitas nos exames sorológicos, tá? Sífilis também é feita. Então, esses exames sorológicos, depois que sai o resultado, né? Então, assim, fez a coleta, faz o processamento, depois do processamento fica na geladeira não liberada ainda. Essa geladeira não liberada fica aguardando o resultado dos exames sorológicos. O resultado, quando sai negativo, né, que vai para o hemocomponente liberado para uso. Para outra geladeira de hemocomponente liberado para uso, tá? Caso algum exame sorológico desse tenha dado positivo, essa bolsa é descartada e esse doador, né, esse doador que fez a doação é convocado para voltar ao banco de sangue para refazer todas essas
essas testagens sorológicas, tá? Que às vezes pode ser um falso positivo, ou então realmente pode ser positivo, e esse doador depois é encaminhado para tratamento, tá? Mas essa bolsa de cara é descartada. E se o hemocomponente for, né, for liberado, exames sorológicos todos negativos, ok. Aí vai para distribuição, né? Se você pensar no banco de sangue, lá no caso Hemorrio, né? Então, essa bolsa de sangue, ela fica ali e vai ser distribuída para os outros hospitais. E nos hospitais, no caso aqui a gente no HUGG, a gente recebe, a gente não tem local de coleta, né, de doador, então a gente não tem a coleta, a gente só tem aqui mesmo a agência transfusional, que é a parte da transfusão. Então quem manda, né, que a gente solicita sangue para o Hemorrio, né, diariamente, o Hemorrio que acaba distribuindo mais sangue para a gente, mas em alguns momentos o Hemorrio, quando não tem, a gente procura na rede, né, a gente procura em outros locais que também tem coleta, né, de sangue de doador. Então a gente procura também outros locais, caso o Hemorrio não tenha como ceder para a gente, não tem naquele dia, né. E a gente deixa aqui em estoque os concentrados de hemácia. A gente tem uma quantidade mínima de cada tipo sanguíneo, deixa aqui em estoque e depois vai ser preparado para transfusão. No caso, quando chegar essa requisição médica, a gente faz o preparo para transfusão. A gente tem alguns procedimentos especiais que a gente vai falar depois, que é a lavagem, a licotagem e radiação, que alguns pacientes têm a necessidade de fazer, até fazer a transfusão, tá? E a produção do hemodderivado é o que eu falei, quando aquele plasma não vai ser utilizado, ele vai para a Hemobras para fazer todo essa produção do hemodderivado, como a gente falou anteriormente. E o que é, né, a transfusão sanguínea? A gente é baseado numa portaria, né, que atualmente é a portaria de consolidação número 5, que as solicitações para transfusão de sangue ou componentes serão feitas exclusivamente por médicos em formulário de requisição específico que contém informações suficientes para a correta identificação do receptor. A transfusão será prescrita por médico e registrada no prontuário do paciente. As transfusões serão realizadas por médico ou profissional de saúde habilitado, qualificado e conhecedor das normas constantes desse anexo e serão realizadas apenas sob supervisão médica, isto é, em local em que haja pelo menos um médico presente que possa intervir em casos de reações transfusionais. Né? Então, toda a hemoterapia ela é regulada, né? Então ela tem geralmente de 2 em 2 anos é feita uma atualização nesses documentos, né? Geralmente são documentos do Ministério da Saúde e documentos da regulação, né? Que é a agência da Anvisa, que regulam aqui qualquer agência transfusional, qualquer parte de serviço de hemoterapia. Então, a gente precisa seguir pontualmente tudo que está dito nos artigos e na portaria. As legislações em hemoterapia, né, elas começaram lá em 1988, e a gente teve uma obrigatoriedade, né, de cadastramento de doadores, realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças. Em 1988, devido ao advento do HIV, né? O advento do HIV, ele fez toda essa parte de sangue, hemocomponentes e hemoderivados ser regulada, né? Ser bastante criteriosa no uso e na realização de exames, o que antes não era, né? Então, eles obrigaram a ter um cadastramento de doadores e a realização de exames antes de ser liberado para transfusão. E a nossa lei maior, né, a lei que a gente chama de Lei do Sangue, que é essa 10.205 de 2001, que ela dispõe sobre a execução das atividades desde a coleta, né, de coleta, processamento, estocagem, distribuição, aplicação de sangue, seus componentes e derivados, né? Então, assim, essa foi a grande primeira lei
que falou de tudo, desde lá do processo de coleta até o uso do sangue. E atualmente, no Ministério da Saúde, a gente tem essa portaria de consolidação, né, que eu falei para vocês, de 2017, que ela redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, e a gente tem na Anvisa a RDC número 34, que é de 2014, que fala sobre as boas práticas no ciclo do sangue. Então, tem todo um roteiro de inspeção em serviços de hemoterapia. A vigilância sanitária anualmente faz visita, né, tanto aos serviços de hemoterapia maiores, né, que tem coleta e que tem a parte transfusional, quanto às agências transfusionais. Então, essa RDC número 34 é que regula todas as boas práticas no ciclo do sangue. Então, fala desde a temperatura da geladeira até todos os POPs, todos os protocolos que a gente precisa ter, treinamentos, né? Então, tudo isso é relatado, né, nessa RDC, e eles anualmente vêm fazer visita e a gente precisa seguir essa RDC e estar conforme, porque se estiver não conforme, a vigilância sanitária tem o poder de fechar a agência transfusional e de ela não funcionar mais, né? Então, assim, todo ano a gente precisa rever todos esses pontos e eles vêm fazer a visita e tem que estar acima de tantos % ali de conformidade, senão eles não deixam a gente funcionar, né? Então a gente precisa, a hemoterapia é toda regulada, como eu já falei, e a gente precisa seguir certinho tudo isso. Em relação à legislação em enfermagem e hemoterapia, né? A gente tem, desde lá de 1997, que a gente teve a primeira resolução falando sobre isso, que pegou as competências do enfermeiro em hemoterapia, né? Porque até então, quem transfundia, a maioria quem transfundia locais, né, que faziam transfusão de sangue, eram técnicos de laboratório, né, que efetuavam a coleta, fazia todos os testes pré-transfusionais e depois ainda faziam a transfusão. Então, em 97, o COFEM determinou que seria a competência do enfermeiro em estar realizando a transfusão de sangue. E depois, em 2006, ela descreveu melhor, né, na RDC, na resolução 306, né, de 2006, descreve melhor as competências e atribuições do enfermeiro em hemoterapia. E ali, eles falam que a transfusão de sangue precisa ser feita por um enfermeiro, que poderia ser feito por técnico de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. Entretanto, em 2016, né, na resolução de 511 de 2016, o COFEM fez toda uma norma técnica que dispõe sobre a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem em hemoterapia. Então, ali ele descreve toda a atuação do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem em hemoterapia. E em 2020, ano passado, em março do ano passado, o COFEM fez uma atualização, né? Só atualizou a de 2016, que é a resolução 329, que estabelece diretrizes para a atuação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e hemoterapia, tá? E hemotransfusão, quais são os tipos de hemotransfusão, né? A gente tem a hemotransfusão que é programada, então a gente tem dia e hora determinados, geralmente são procedimentos cirúrgicos, né, que vão ser realizados, então você consegue programar. A gente tem tipos de não urgente, que você pode estar fazendo dentro de 24 horas, né? A urgente é realizada dentro de 3 horas, e de extrema urgência, que é risco de vida, o hemocomponente é liberado antes da finalização dos testes pré-transfusionais. Nesse caso de extrema urgência, o médico precisa assinar um papel de que ele se compromete, né, sabe também que essa bolsa de sangue está sendo liberada sem a finalização dos testes pré-transfusionais. Geralmente é um sangue O negativo, né,
que pega aqui na geladeira o O negativo e entrega. E esse extrema urgência, o médico assina uma declaração de que ele está ciente, o banco de sangue, né? O serviço de hemoterapia entrega lá, a agência transfusional, né? Entrega esse hemocomponente e termina os testes pré-transfusionais, tá? Isso, no caso, os técnicos de hemoterapia que vão fazer. Na solicitação da transfusão, o médico precisa indicar se é uma transfusão programada, não urgente, urgente ou de extrema urgência. E avisar a gente aqui durante, né, quando a gente receber a solicitação do hemocomponente. Então, para a hemotransfusão é necessário a requisição do hemocomponente, a prescrição médica, né? Então, o médico ele precisa fazer a requisição. A gente pede que seja em 2 vias, essa requisição que está aqui, né, no slide para vocês. A gente solicita que seja em 2 vias, porque uma vai ficar no prontuário do paciente e a outra fica conosco. A agência transfusional precisa guardar por 20 anos essa solicitação de hemocomponentes, tá? Então, por isso que a gente precisa de 2 vias. Então, o médico faz 2 vias dessa solicitação, coloca na prescrição e depois aqui o pessoal, ou a enfermagem, ou aqui o pessoal do banco de sangue, né, os técnicos de hemoterapia, fazem a coleta dessa amostra, tá? Às vezes o médico também, quando já faz a solicitação, ele já coleta a amostra e entrega aqui pra gente também, tá? Mas a enfermagem, ela não pode administrar esse hemocomponente se não tiver prescrito. Então, ter muita atenção com relação a isso, que às vezes os médicos fazem a solicitação, entregam ao banco de sangue e não está prescrito, tá? E a enfermagem só pode administrar o hemocomponente se tiver prescrição médica, tá? Se estiver na prescrição médica. Então, ficar bem atento com relação a isso, tá? E quais são os dados fundamentais de uma requisição, né? Nome completo do paciente, sem abreviatura, data de nascimento, sexo, idade, número do prontuário ou registro do paciente, número do leito, no caso, paciente internado, diagnóstico desse paciente, componente sanguíneo que ele quer, né, que o médico solicita, com o respectivo volume e quantidade, modalidades da transfusão, foi o que a gente explicou anteriormente, né, se ela é urgente, não urgente, programada ou extrema urgência, resultados laboratoriais que justifiquem a indicação do componente sanguíneo, o ideal é que sejam resultados laboratoriais recentes, né, a data da solicitação e os dados do médico, o nome completo, assinatura, número do CRM, o peso do paciente é quando o médico solicitar concentrado de plaquetas ou plasma fresco, congelado, tá? Então, é preciso ter o peso do paciente só quando indicado nesses 2 casos, concentrado de plaqueta ou plasma fresco. E precisa também estar nessa solicitação antecedentes transfusionais, gestacionais e de reação, quando relatado pelo paciente. Então, tudo isso está descrito aqui na nossa solicitação, é essa primeira parte que o médico deve preencher e entregar aqui na agência transfusional. O verso é o termo de consentimento do receptor de hemocomponente, que também precisa estar preenchido, assinado pelo paciente ou responsável legal, tá? Que a gente precisa saber exatamente se esse paciente foi orientado e se ele aceita receber sangue, tá? No caso da coleta da amostra, né, os cuidados pré-transfusionais. Na coleta da amostra, ter o cuidado de perguntar o nome completo do paciente, né? Não é indicado você ir coletar a amostra já estando com o tubo, né, que é o tubo de EDTA, esse lilás, né, já rotulado, já com o nome do paciente, porque você pode chegar lá na hora ou trocar ou não ser aquele paciente. O ideal é que você, no momento da coleta, né, os tubos devem ser rotulados no momento da coleta. Então, o ideal é que você identifique esse paciente corretamente, pergunte o nome completo dele, identifique ele e
coloque no tubo, tá? Não coletar de acesso venoso pulsionado, nem coletar de hemodiálise, nada disso que pode dar interferência na hora de fazer os testes pré-transfusionais de bancada. Ainda sobre os cuidados pré-transfusionais, né? As amostras devem ser transportadas em recipiente próprio e armazenada por 72 horas. Então, aqui, quando o pessoal, os técnicos de laboratórios vão fazer a coleta, eles têm uma maletinha própria, onde que eles acondicionam essas amostras, e as amostras precisam ficar aqui conosco pelo menos 72 horas. Então, por isso que a gente não pode pegar a amostra em laboratório, em outro local, porque tanto o laboratório quanto a gente precisa que essa amostra fique um tempo conosco, entendeu? Então, o ideal é que a amostra seja exclusiva para os testes pré-transfusionais, né? Por que que aqui no tubo tem que ter nome completo, matrícula, a enfermaria e o leito, né, que é a localização do paciente, a data da coleta e a assinatura do coletor. A assinatura do coletor, ela é muito importante por conta de, em caso de dúvidas ou discrepâncias. Por quê? Quando a gente recebe esse pedido e a amostra, quando vem com a amostra, a gente tem aqui as fichas transfusionais dos pacientes que já receberam sangue ou daqueles que já foi preparado sangue para o centro cirúrgico, mas não transfundiu, a gente tem a tipagem sanguínea dele. Então, se tiver alguma discrepância, né, ou então alguma dúvida com relação àquela coleta, a gente consegue obter uma nova amostra. A gente entra em contato com a pessoa ou aqui mesmo a gente faz uma nova coleta, entendeu? Como eu falei, amostras exclusivas para testes pré-transfusionais, fazer a técnica correta de coleta e homogeneização, né, daquele tubinho de EDTA, antes da amostra de sangue ser enviada, né, confirmar os dados na solicitação transfusional com os dados do tubo e a prescrição médica. Então, as três coisas têm que estar falando a mesma coisa, né? Então, assim, a solicitação de transfusão tem que ser o mesmo nome, mesmo registro do paciente que está na coleta, né, que está no tubo, e da prescrição médica. Então, são três fatores que o enfermeiro, quem tiver na assistência, precisa ter um olhar bem atento com relação a isso, né? Se não tiver prescrito, ou não pode estar sem o outro, né? E encaminhar aqui para a agência transfusional. A liberação do hemocomponente. Toda unidade de hemocomponente deve ser identificada com nome, matrícula, localização do receptor, tipo sanguíneo e fator RH do receptor, número de identificação daquela bolsa de sangue, tipo sanguíneo e fator RH daquela bolsa de sangue, conclusão da prova de compatibilidade, identificação do técnico responsável por fazer essa prova de compatibilidade, a data do envio do hemocomponente para transfusão e a data e hora da validade desse produto, tá? Então, toda bolsa de sangue, ela tem uma etiqueta, né, que é uma etiqueta de identificação daquele concentrado de massa que vai ser transfundido. E todos eles precisam estar com todos esses dados, tá? Antes de ser liberado. Então, aqui, quando chega essa solicitação, o pessoal coleta a amostra, depois de coletar a amostra, eles fazem todos os testes pré-transfusionais, depois de prontos os testes pré-transfusionais, eles identificam essa bolsa de sangue, falam com a enfermagem se pode levar, né? Se pode levar naquele momento a bolsa que já está pronta, perguntam também se está prescrito e se o paciente está com acesso venoso também para poder fazer a transfusão. Se tiver tudo ok, aí eles vão e levam o hemocomponente para ser transfundido. Lembrando que a transfusão de sangue não é somente infusão de fluidos, é um transplante de tecido que necessita de células viáveis e funcionantes no corpo do receptor. Então, a gente precisa entender que não é um fluido como um soro fisiológico, né, com soro glicosado que o paciente vai receber. Ele ali possui células, né, que são células que precisam estar viáveis. Então, por isso que a gente precisa ter alguns cuidados com essa bolsa de sangue antes da transfusão e durante a transfusão também.
A inspeção desse hemocomponente, né? Então, antes de transfundir, você conferir, né? O ideal é que confira as informações do rótulo, da requisição e da prescrição médica, conferir o grupo sanguíneo do paciente, às vezes o paciente já sabe, tá? Avaliar as condições desse hemocomponente. Você vai avaliar a cor, a integridade do sistema, se tem presença de hemólise, coágulo ou algum grumo. Olhar a data da validade e hora da validade e se passou por algum procedimento especial. Esses são as etiquetas, né? A etiqueta que é colada nessa bolsa depois que eles terminam o preparo desse hemocomponente. Eles colam, né, essa etiquetinha na bolsa do paciente. Ela não deve ser retirada. Você vai utilizar esse cartão de transfusão para ver realmente se está tudo ok. Então, você vai confirmar o nome do receptor, a localização, o leito, o registro, o grupo sanguíneo, o número da bolsa, se a prova cruzada foi realizada ou não, né? Por quem que foi realizada, se tem a validade da bolsa, como é que está a coloração, integridade, por quê? Os técnicos de hemoterapia realizam isso antes, né, toda essa inspeção antes de liberar e vocês, antes de transfundir, também precisam olhar todos esses dados, ver se está tudo ok para a transfusão, tá? Aqui, do lado esquerdo tem de concentrado de hemácia, do lado direito a etiqueta de plasma, plaqueta, criopreceptado. E os cuidados pré-transfusionais que você precisa ter, né? O contato com o paciente, o receptor, a apresentação do profissional, verificar o estado geral do paciente, verificar se esse paciente é um paciente que possui problemas, né, cardiopatas ou renal, se for um paciente que tem uma insuficiência cardíaca ou então uma insuficiência renal, você precisa ter um controle mais rigoroso da pressão dele, né, pré, durante e pós a transfusão. Então, você precisa verificar o estado geral de como é que ele está, consentimento formado, porque tem paciente que às vezes o médico não passou o termo de consentimento, então ele não tem ciência de que ele vai ser transfundido e o paciente tem direito à recusa, tá? Se em algum caso o consentimento, ele não quiser receber o sangue, você conversa aqui com o banco de sangue, que a gente pega essa bolsa de novo e depois você fala com o médico que o paciente se recusou a receber o sangue. Você precisa fazer também a confirmação dos dados de identificação desse paciente, perguntar qual é o nome, qual é o grupo sanguíneo desse paciente. Então, assim, você olha a pulseira dele, faz a identificação correta, pergunta a ele, se ele não tiver, se ele for um paciente que está torporoso ou então não está orientado, você vê se tem algum acompanhante, pergunta esse acompanhante com o nome dele completo. Se não tiver, você pergunta para uma outra pessoa que está também na equipe assistencial, para ela confirmar o nome desse paciente, tá? Para você ter uma identificação correta, né? Para a gente transfundir a bolsa correta no paciente correto. O que é necessário ali para o ato transfusional? Luva de procedimento, a máscara, máscara cirúrgica ou N95, dependendo do paciente que você for transfundir, um aparelho de pressão, termômetro, um relógio, né, que você precisa contar ali os 10 minutos depois do início da transfusão, o equipo para fazer transfusão, né? O equipo é específico, um equipo de transfusão, é o equipo de 170 micras, porque ele tem uma retenção de coágulo ali, caso tenha coágulo na bolsa, fica retida ali nesse equipo, que é um equipo próprio de transfusão de sangue, e a bolsa de sangue, tá? Então, são os materiais necessários para o ato transfusional. Você, antes de instalar o sangue, antes de romper a bolsa,
verificar os sinais vitais desse paciente. Então, às vezes, o pessoal aqui da hemoterapia liga e pergunta se os sinais vitais estão ok, né, antes de levar essa bolsa. Então, assim, o ideal é que você, antes de romper a bolsa, antes de iniciar essa transfusão, você verifique os sinais vitais do paciente, verifique se o acesso dele venoso está bom, né, para você iniciar a transfusão. Então, caso a temperatura esteja acima de 37,8, você não vai iniciar essa transfusão. Você vai solicitar avaliação médica, retardar essa infusão, fazer um antitérmico, compressa fria, tá? Depois disso, você pode iniciar a transfusão se tiver abaixo, né, de 37,5, abaixo de 37, você consegue iniciar essa transfusão. Interromper na presença de febre, tá? Então, se ele tiver uma temperatura igual ou maior a 38 graus Celsius, né? O ideal é que você interrompa essa transfusão. Então, vai lá, que você começou com 37,5, ele foi a 38,5, acima de 38, o ideal é que você interrompa essa transfusão e comunique ao médico, tá? Com aumento de pelo menos 1 grau centígrado em relação ao valor pré-transfusional. Comunicar ao médico. E se ele tiver com a temperatura muito baixa, avaliação médica, aquecer o paciente, fusão e gotejamento lento. Sempre que tiver os sinais vitais discrepantes, o que é isso? Ou muito baixo ou muito alto, comunicar ao médico solicitante da transfusão. Porque comunicando a ele pode dizer, não, vamos iniciar, né, com esses sinais vitais mesmo, né? Que pode ser um paciente que ele está com aqueles sinais vitais e que não vai melhorar, que é da doença de base dele, entendeu? Então, assim, comunicar ao médico e quando for fazer evolução no checklist, anotar, né, naquela observação que o médico, doutor ou doutora fulano de tal, liberou fazer aquela transfusão com aqueles sinais vitais, tá? Que às vezes pode ocorrer esses casos. Pressão arterial elevada, né, acima de 140/90, também fazer uma avaliação médica, retardar essa infusão, não iniciar, ver se o paciente tem algum SOS prescrito, né, uma medicação, que às vezes ele pode ser um paciente hipertenso e que tenha necessidade de fazer o medicamento, né, às vezes um SOS, pode fazer antes da transfusão, ou esperar baixar um pouquinho essa pressão para fazer. Iniciar a infusão lenta, né, e monitorar essa pressão durante a transfusão. E caso aumente, né, você interromper a transfusão. Acesso venoso, né? Verificar o acesso venoso pode ser periférico ou pode ser central, mas escolher um acesso com calibre adequado, né? Gelco 20, Gelco 22, não tem necessidade de ser um Gelco 18, tá? Mas um Gelco que esteja pérvio e que você esteja tendo refluxo de sangue, tá? Para você conseguir fazer essa transfusão. Colocar no local com maior mobilidade e conforto para esse paciente, porque ele vai ficar pelo menos 1h30, 2 horas fazendo essa transfusão. Fazer uma antisepsia rigorosa, né, antes da punção e manter o acesso venoso com o soro fisiológico, tá? Não apertar a bolsa de transfusão caso acesso difícil. Não adianta, né, colocar... o ideal é aumentar, né, a gravidade. Então, você colocar um pouquinho mais alto, caso essa infusão esteja lenta. Colocar essa transfusão um pouco mais alta, para ver se ele consegue infundir pela gravidade. Manter sempre o acesso venoso com o soro fisiológico no Polifix, tá? Em Y. Por que isso? Você deixa o soro fisiológico ali fechado, porque em caso desse paciente ter alguma reação transfusional, você imediatamente para o hemocomponente e inicia o soro fisiológico,
tá? Abre o soro, fecha o sangue, verifica os sinais vitais desse paciente, comunica o médico da ocorrência dessa reação. Acesso venoso central é respeitar as técnicas assépticas de manipulação, também manter acesso venoso ali com o sorinho fisiológico e durante cada transfusão, né, você realizar um flush. Então, fez um concentrado de hemácia, depois de concentrado de hemácia, fazer um flushzinho, uma lavagem, de, pelo menos ali com uma seringuinha de 10 ml, lavar e depois iniciar o outro concentrado, se ele tiver entre um e outro, né? Se ele tiver dois concentrados, sempre fazer um flushzinho para lavar o acesso venoso central. Antes de instalar a transfusão, verificar os sinais vitais completos desse paciente, que é a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura. Não acoplar o equipo na bolsa de sangue antes da verificação dos sinais vitais. Por que isso está em vermelho? Porque já ocorreram alguns casos da enfermagem não verificar os sinais vitais previamente e interromper, né, e romper a bolsa. Né, depois que viu que o paciente estava com febre ou com a pressão alta. E aí, o que vai ser feito? No momento que rompeu essa bolsa ela tem 4 horas de validade. Então, se dentro dessas 4 horas não conseguir transfundir, essa bolsa vai ser descartada, tá? Então, fica bem atento de verificar tudo antes de acoplar o equipo na bolsa de sangue. Ao instalar, registrar o horário de início dessa transfusão, os sinais vitais pré no checklist transfusional. Não precisa esperar o concentrado de hemácia adquirir a temperatura ambiente, tá? Aqui ele é armazenado numa temperatura bem baixa, de 2 a 6 graus, mas não tem necessidade, né, de esperar, não, vamos esperar ficar em temperatura ambiente para a gente transfundir. Pelo contrário, ele vai ficar ali na gravidade, gota a gota, né, infundindo, e ele vai acabar adquirindo a temperatura ambiente com o tempo. E o paciente também, quando ele estiver recebendo o sangue, esse sangue vai entrar, né, um pouco, né, com a temperatura um pouco mais baixa, mas vai acabar adquirindo a temperatura do corpo do paciente. Então, não tem necessidade, não vai acontecer nada com o paciente se você iniciar a infusão com essa bolsa um pouquinho mais geladinha, tá? Não precisa esperar. E se acontecer desse concentrado de hemácia não ser transfundido dentro das 30 minutos, solicitar a hemoterapia que busca essa bolsa de sangue. Por que a gente fala isso? Porque ela não pode ficar mais de 30 minutos na bancada. Então, se o técnico de hemoterapia chegou lá para deixar a bolsa e você naquele momento está ocupado, não vai conseguir parar tudo que você está fazendo para infundir, por favor, pede que ele guarde a bolsa de sangue lá na hemoterapia, que depois você vai entrar em contato. Porque aqui não pode deixar mais de 30 minutos ali na bancada, que essa bolsa ela vai sofrendo hemólise. Então, essas hemácias vão se rompendo ali dentro da bolsa de sangue. Ela precisa ser mantida na temperatura ideal da bolsa antes do rompimento dela, tá? Preencher o checklist transfusional, então vocês vão verificar que o checklist transfusional ele possui 3 etapas, tá? Que a etapa 1 é antes da transfusão, a etapa 2 durante a transfusão e a etapa 3 após a transfusão. O horário e sinais vitais de início, 10 minutos depois e término, né? Por que esses 10 minutos? Porque pela legislação, você precisa instalar essa bolsa de sangue e acompanhar pelos 10 primeiros minutos. Então, os sinais vitais após 10 primeiros minutos é por conta disso. Que você tem a necessidade de ficar 10 minutos com esse paciente, tá? Então, por isso que a gente diz, não dá para instalar naquele momento, aguarda um pouco, pede para voltar a bolsa. Você tem que pelo menos
pegar aí uns 15 minutos seus de assistência para iniciar essa bolsa de sangue, para verificar os sinais vitais, preencher o checklist, ficar 10 minutos ao lado desse paciente, tá? Não esquecer de carimbar e de assinar esse checklist, tá? Então ele precisa ser carimbado, assinado, para que a gente tenha um controle, que depois, no dia seguinte, a gente faz a chamada hemovigilância, a gente verifica se realmente foi tudo feito direitinho, todos os registros, vai até o paciente, conversa com ele, vê se ele ficou bem, porque as reações transfusionais, elas podem ser imediatas ali durante a transfusão, até 24 horas da transfusão, então a gente precisa depois, no dia seguinte, voltar esse paciente e ver como é que ele ficou após a transfusão, tá? E a gente verifica também todos os registros transfusionais que precisam estar no prontuário do paciente. Então, esse checklist não é para ficar solto em qualquer lugar, tá? Então, o ideal é que ele fique junto com a solicitação da transfusão que o médico fez no prontuário do paciente, tá? Preferencialmente ali perto também da prescrição médica. Então, esse checklist ele é preenchido. Os 10 primeiros minutos é necessário ficar acompanhando o paciente. Por quê? Porque a reação que é mais fatal, a reação de incompatibilidade de sangue, o que é isso? Você vai fazer um sangue que não é do tipo do paciente, que não é compatível. Ele dá sinais nos 10 primeiros minutos. O paciente sente ardência no trajeto venoso, sente uma angústia, né? Então, assim, já de início você consegue visualizar que tem alguma coisa errada, tá? Então, por isso, esses 10 primeiros minutos ao lado do paciente. Durante a transfusão, o cliente deverá ser periodicamente observado para você possibilitar a detecção precoce de eventuais reações adversas. Então, não é instalar a bolsa de sangue e esquecer. Você tem que ir lá, ver se está gotejando, se não está, se precisa dar uma lavada. O soro fisiológico também Y serve para isso, para você dar uma lavada, às vezes, no acesso, que o acesso pode acontecer, né, do sangue estar mais viscoso, ou então, né, entupir mesmo, obstruir, e você precisar dar uma lavada. Se houver reação adversa, primeiramente interromper a transfusão, abrir o soro fisiológico e acionar o médico, não receber múltiplas bolsas ao mesmo tempo, salvo em infusão rápida que exige extrema urgência, tá? Então, assim, uma transfusão que é no centro cirúrgico, que o anestesista pediu duas, né, que precisa infundir uma seguida da outra, e ali o paciente está em total, né, monitoramento pelo anestesista, ok. Mas no caso da transfusão em enfermaria, CTI, aonde for, o ideal é que você não receba múltiplas bolsas, né? Uma de cada vez. A hemoterapia leva uma, quando terminar, você solicita a outra para a gente levar. Administrar o meu componente até 30 minutos após a chegada dele no setor. Tá? Já expliquei, já falei o porquê. Após a instalação do meu componente, observar o paciente nos 10 primeiros minutos iniciais da transfusão e fazer o registro. Sempre iniciar a infusão lenta, tá? Então, nesses 10 primeiros minutos, deixar o gotejamento bem devagar, tá? Depois que passou os 10 minutos, tá tudo ok, os sinais vitais dele mantiveram mesmo do início, você pode até abrir um pouco mais o gotejamento. Observando, óbvio, se esse paciente não tem insuficiência renal, não é um paciente renal nem cardiopata. Você precisa, para esses dois tipos de paciente, fazer uma infusão lenta. Essa bolsa de sangue, ela precisa ir no mínimo aí em 3 horas. Você tem que fazer bem lento. Mas o porquê, né, de iniciar essa infusão lenta os 10 primeiros minutos? Foi o que eu falei, tem incompatibilidade sanguínea, incompatibilidade ABO. Se você iniciar muito rápida, o prognóstico do paciente é pior, tá? Então, se você iniciar a infusão lenta e ali detectar que pode ocorrer uma reação de incompatibilidade sanguínea, né,
aí você tem um prognóstico melhor do paciente que você acabou infundindo menos ml nele, tá? Porque essa reação de compatibilidade sanguínea, se você infundir muitos ml ou então você perceber só no final da transfusão, o prognóstico do paciente é bem pior, tá? Às vezes ele precisa até fazer hemodiálise para poder filtrar mais rápido esse sangue e às vezes pode até evoluir a óbito, tá? Então sempre ficar bem atento nesse início da transfusão, checar a tipagem sanguínea, a compatibilidade, perguntar ao paciente se ele sabe o grupo sanguíneo dele, tá? Verificar o grupo sanguíneo da bolsa. Se tiver alguma dúvida, entrar em contato aqui com a gente do Banco de Sangue, que a gente esclarece tudinho direitinho, tá? Durante a infusão, tá? Não exceder 4 horas. Então, qualquer tipo de hemocomponente, você não pode exceder mais de 4 horas de transfusão, tá? Se você tá lá fazendo a transfusão, o concentrado de hemácia, e tá vendo que aquele acesso tá ruim e que vai correr em mais de 4 horas, quando vê que já deu 4 horas, esse restante da bolsa de sangue precisa ser descartado, tá? Porque não vai ter eficácia terapêutica depois dessas 4 horas. Então, o ideal é que você não transfunda depois das 4 horas. Por isso que você precisa ficar sempre olhando esse paciente que está fazendo hemotransfusão. Verificar como é que está o acesso venoso, porque se tiver ruim, o ideal é que troque esse acesso venoso, tá? Consigam outro acesso para correr essa bolsa de sangue, tá? Concentrado de hemácia geralmente de 1 a 2 horas, tá? Ficar atento se o paciente foi hipertenso, renal, como eu falei, não infundir em menos de 3 horas, tem que ser uma infusão bem lenta, tá? A gente já teve casos de ver uma reação, né, que a gente chama de sobrecarga volêmica, o paciente aumentou, começou a transfusão hipotensa e terminou a transfusão hipertensa. Isso é caso de infusão muito rápida do hemocomponente, tá? Então tem que ficar de olho com relação ao tempo de infusão. Concentrado de plaquetas. A plaqueta ela vem separada, né? Então você com um único equipo, você vai transfundindo uma atrás da outra, né? Então o ideal é que você fique ao lado desse paciente, transfunde uma. As outras bolsas, você fica com ela na mão, homogeneizando ela, tá? Porque a plaqueta, se você deixar ela parada, ela aglutina todas elas, né? Elas vão se aglutinando ali dentro da bolsa de sangue. Então, aqui com a gente, na hemoterapia, elas ficam num agitador. Então, o ideal é que quando você for fazer a transfusão, você transfunde uma, as outras você fica agitando, né, elas na mão e vai transfundindo uma seguida da outra, tá? Então você vai, não é você transfundir uma, deixar o restante lá na bancada aí, já acabou uma, depois de não sei quanto tempo lá transfundir a segunda e o resto ficar lá na bancada não, tá? O ideal é que você pare esse tempo, fique ao lado do paciente transfundindo uma seguida da outra e as outras você ir, né, agitando elas, homogeneizando elas bem lentamente para não aglutinar, tá? E geralmente de 20 a 30 minutos ali, dependendo do número de concentrados de plaquetas que vierem. O plasma, geralmente você faz de 1 a 2 horas cada um, tá? Sempre ficar atento a esse tempo aí de não exceder 4 horas. Ao final da transfusão, registrar no checklist transfusional os sinais vitais completos, o horário do término da transfusão, carimbar, assinar. E se o paciente tiver algum problema durante a transfusão, alguma reação transfusional, alguma coisa, escrever ali no lado, no campo de observação, tá? Se ele teve alguma reação, o que você fez, evoluir também no prontuário do paciente, se ele tiver tido alguma reação transfusional. Então, quais são os sinais de alertas da reação transfusional? Dor no local da punção, dor torácica, dor lombar, febre, calafrio, tremor,
dispneia, cianose, rubor facial, urticária, prurido, náusea, vômito, mal-estar em geral. Isso o paciente ele vai te falar, tá? Olha, eu não estou me sentindo muito bem, depois que começou essa bolsa, tô estranho. Então, assim, verificar sempre os sinais vitais desse paciente, que às vezes você está transfundindo depois, sei lá, de 1 hora de transfusão, ele pode começar a apresentar algum sinal de alerta de reação e você verificar os sinais vitais. Interromper a bolsa é a primeira coisa. Interrompe a bolsa, abre, né, o soro fisiológico que está ali no Polifix, em Y, verifica os sinais vitais e comunica ao médico que foi o prescritor do hemocomponente, tá? Em caso de reação transfusional, como eu falei para vocês, ela pode ser de imediata a tardia. Então, o tempo de aparecimento dos sintomas. Imediata é a ocorrência da reação transfusional durante a transfusão ou até 24 horas após o início. Então, por isso que a gente faz a hemovigilância, depois ver como é que o paciente ficou, ou tardia, que é a ocorrência após as 24 horas de início da transfusão. Tardia pode ser várias, até o paciente depois soroconverter para alguma outra, fazer soroconverter para algum outro tipo de, adquirir uma hepatite B, uma hepatite C, que pode estar relacionada à transfusão, tá? Reações transfusionais, ela pode ser da gravidade de grau 1, né, leve, moderada, grave, ou óbito relacionado à transfusão. O grau leve, né, grau 1, que é leve, ausência de risco à vida, poderá ser requerida intervenção médica, mas a falta dessa intervenção não resulta em danos permanentes e ou comprometimento de um órgão ou função, tá? O grau 2, que é moderado, tem uma morbidade a longo prazo, a consequência da reação transfusional, a necessidade de hospitalização ou prolongamento dessa hospitalização, deficiência ou incapacidade persistente ou significativa e necessidade de intervenção médica ou cirúrgica para evitar danos permanentes ou comprometimento de um órgão ou função. O grau 3, grave, né, que é a ameaça imediata à vida em consequência da reação transfusional, sem óbito atribuído à transfusão. Precisa de uma intervenção médica para evitar a morte. E o grau 4 é óbito, é o óbito atribuído à transfusão, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui de reações transfusionais imediatas. Já falei que é a reação aguda, né, hemolítica aguda, que é relacionada à incompatibilidade ABO. Os sinais e sintomas inquietação, ansiedade, dor, febre, hipotensão e calafrios. A conduta medidas intensivas de suporte, manter diurese de 100 ml hora. Nesse caso, é o que eu falei, que é incompatibilidade ABO, o paciente está relacionado diretamente à quantidade de infusão, né, o que foi infundido ao paciente. Ele precisa ser rapidamente monitorizado, ir para o CTI, às vezes precisar fazer hemodiálise de urgência, tá? A prevenção, a identificação correta do paciente e infusão lenta nos primeiros 50 ml, tá? Ali, no caso, a identificação correta do paciente é a principal prevenção, tá? E está relacionado diretamente a um erro humano, né? Que às vezes pode ter sido ou erro aqui na bancada, na tipagem sanguínea, e também na identificação correta do paciente. Às vezes vai transfundir pacientes que pode ser homônimos ou pacientes que foram identificados de forma incorreta na hora da coleta. Várias coisas podem levar a uma reação hemolítica aguda. A reação febril não hemolítica, né, que é a temperatura acima ou igual a 38 graus, ou então aumento de pelo menos 1 grau centígrado em relação ao valor pré-transfusional, tá? Então, assim, começou com 37, terminou com 38, 38,1,2, então isso aí já é caracterizado uma reação febril não hemolítica. Pode ocorrer também tremores, calafrios durante a transfusão ou até 4 horas após a transfusão.
E ausência de outras causas, tais como contaminação bacteriana, reação hemolítica ou outra condição subjacente. Então, tem paciente que só tem tremor e calafrio e não chega até aumento de temperatura, que também é caracterizado como reação febril não hemolítica. A conduta é fazer um antipirético, tá? Vai fazer interromper essa bolsa imediatamente, porque essa bolsa precisa ser feita a hemocultura da bolsa, a hemocultura do paciente, para descartar que não é uma contaminação bacteriana dessa bolsa, que pode ter ocorrido lá na coleta do doador, né? Não fez a antisepsia correta da pele, quem está coletando, e pode acarrear alguma bactéria para dentro dessa bolsa, e ali, mesmo a gente, né, tendo todo o controle, pode carregar uma contaminação bacteriana dentro dessa bolsa de sangue. Então, o paciente, na hora que inicia, né, começa a infusão, ele pode ter febre, essa reação. Então, por isso que você precisa, no momento que começou a ter febre, o paciente, tremor, calafrio, interrompe essa transfusão, abre ali o sorinho, coletar um tubo de EDTA, hemocultura do paciente, e enviar essa bolsa ao banco de sangue para a gente coletar a hemocultura da bolsa também. E essa bolsa não pode ser retomada a transfusão dela, tá? Até a gente poder descartar que não foi uma contaminação bacteriana dessa bolsa de sangue. E as próximas transfusões, nesse caso de reação febril não hemolítica, preferencialmente esse paciente precisa transfundir com filtro de leucócitos, tá? Nas próximas transfusões, e a gente tem todo um controle interno aqui com relação às reações. Todo paciente que tem reação, ele é analisado, né? A gente faz a investigação na hemovigilância, depois as médicas hemoterapeutas fazem toda a análise para ver se realmente essa transfusão precisa ter algum cuidado, né, especial para as próximas. E a gente tem a ficha transfusional individual de cada paciente que a gente coloca essa observação. E essa ficha a gente bota numa coloração aqui, no caso vermelho, né, para ter um destaque, para que os técnicos de hemoterapia tenham cuidado de seguir aquele protocolo, tá? A reação alérgica ela pode ser leve, moderada ou grave. Os sinais e sintomas: prurido, urticária, eritrema, pápula, tosse, rouquidão. A conduta, a maioria é benigna e pode cessar sem tratamento, mas geralmente interrompe essa bolsa por um momento, faz o antihistamínico, né? Às vezes o médico prescreve um antihistamínico ou um antialérgico, aí depende do médico. Depois da melhora desse paciente, você pode retomar a bolsa, tá? Só que fica a observação de que ela precisa correr em 4 horas, tá? Que às vezes você interrompe a bolsa e tem que ver o tempo que você iniciou, tá? Iniciou, ainda dá. O paciente melhorou, né? Em caso leve, após a melhora do quadro clínico do paciente, a transfusão da mesma bolsa pode ser retomada, tá? Só em casos leves. Agora, se chegou a caso moderado, ele ter tosse, rouquidão ou grave, que é anafilática, é óbvio que você não vai retomar essa transfusão. A prevenção que entra aqui no protocolo da hemoterapia antihistamínico 30 minutos antes das transfusões. Em caso grave, lavagem desse hemocomponente, tá? Que pode ocorrer do paciente ter uma reação alérgica grave, mas conseguiram reverter. E o próximo passo é lavar esse hemocomponente, tá? Então, todo o protocolo de reação, ele tá bem de procedimentos especiais que precisam ser feitos nessas bolsas antes de ser transfundido, ele está relacionado a uma reação transfusional. Não é porque, eu acho que é melhor, eu acho que
vai ser bom para o paciente. Não, todo um protocolo, até interno mesmo aqui, porque a gente acaba que a gente que verifica a reação, investiga e coloca o protocolo. Sobrecarga volêmica, ela é um tipo de reação que está bem comum, né? Porque e muito, às vezes, muito subnotificada, a gente pega muito na hemovigilância, que é a hipertensão, né? Que é aumento de 30 milímetros de mercúrio na sistólica ou na diastólica. Então, às vezes, o paciente começa lá, 10 por 6, acabou 14 por 9, você está achando que está tudo bem, né? Mas realmente ele teve ali um início, uma sobrecarga volêmica ali, às vezes você não percebeu, tá? Em casos tem que ter o suporte de oxigênio diurético, né, em caso desse paciente não no edema agudo de pulmão, que ele de uma sobrecarga volêmica ele evolui para um edema agudo de pulmão. Então, e rápido, né? Então, o ideal é que você fique bem atento com relação aos sinais vitais do paciente, a pressão dele ali, no caso, durante a transfusão, tá? Controle da velocidade de infusão e infundir lento em 4 horas. É a prevenção desse tipo de reação. E a gente tem outros tipos de reações também, tá? Que é a contaminação bacteriana, hipotensão, tralha. Tralha é uma injúria, né, pulmonar, né, que pode ser relacionada à transfusão, mas ela é bem difícil de ser diagnosticada. Quais são as condutas que a enfermagem precisa ter nas reações transfusionais? Já falei várias vezes, vou repetir. Parar imediatamente a transfusão, manter acesso venoso com soro fisiológico, comunicar ao médico, verificar os sinais vitais, verificar os dados desse hemocomponente do paciente, comunicar a hemoterapia e enviar ao banco de sangue, quando necessário, as amostras do paciente e a bolsa que estava sendo infundida e descrever a reação no checklist, tá? Precisa comunicar a gente também para a gente poder, no dia seguinte, ou então já ir verificar esse paciente, ver como é que ele está no momento. Se tiver o enfermeiro, médico aqui no setor, a gente sempre vai e verifica como é que ele está. No caso de alguns procedimentos especiais, né? Essa bolsa de sangue, como eu falei, teve algum tipo de reação, precisa as próximas bolsas de sangue ser desleucocitada, irradiada, lavada. Então, existem alguns procedimentos especiais que essa bolsa precisa passar antes de ela ser infundida nesse tipo de paciente. A desleucocitação, que é o filtro de leucócito, né? Aqui do lado tem uma fotinha. Essa aqui, no caso dessa figura, é uma foto de um filtro de leucócito de bancada, né? Que você... Não é o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem de beira de leito, que é o que infunde diretamente no paciente. Esse aqui, no caso de bancada, é que você filtra a bolsa e a outra bolsa vai estar filtrada. As indicações são várias, né? No caso, a principal é a reação transfusional febril não hemolítica, tá? A eficácia da filtração, redução da liberação de citocina, redução da aloimunização, redução de espécie patogênica associada aos leucócitos, redução da incidência de reações febris transfusionais e melhoria das condições de armazenamento dos componentes do sangue, tá? Então, o ideal, no mundo ideal, era que já coletasse e já fizesse essa filtragem de leucócito, mas isso não acontece. Esses filtros são caros, né? Então, assim, a maioria R$200, 200 e poucos reais, um filtro desse de leucócito. Então, por isso que ele é utilizado de forma criteriosa. No caso aqui, no HUGG, é só para pacientes que já tiveram reação febril não hemolítica. As vantagens: aumento dos níveis de ATP, melhor avaliação do controle de qualidade, remoção dos leucócitos dos doadores antes de ocorrer o colapso dos leucócitos a 4 graus e da liberação de citoquinas, minimiza a transfusão de potencial e imunogenicidade de fragmentos leucocitários acumulados durante a estocagem e não são removidos pela filtração pós-estocagem.
Então, essa desleucocitação deve ser feita em até 48 horas após a coleta, utilizando um sistema de conexão estéreo, a fim de remover leucócitos por meio de filtros. Porque aqui não é o caso do HUGG, mas tem algumas agências transfusionais, alguns setores que eles filtram alguma parte, né, do que é coletado. Então, o coletor já faz a filtragem para estocar. Então, ele tem alguns locais que já estocam concentrado de massa, mas isso é bem difícil, como eu falei, por conta do custo, tá? Irradiação. O objetivo da irradiação é inativar funcionalmente os linfócitos viáveis dos produtos sanguíneos. A indicação é prevenção de doença enxerto contra o hospedeiro, né? Paciente que está eleito a transplante de medula óssea. Às vezes a gente precisa irradiar. Então, às vezes tem algum paciente que vai ser submetido ao transplante, né? Então, ele está eleito ao transplante de medula óssea. Então, o ideal é que todos os hemocomponentes que ele vá fazer, que faça irradiado, tá? Recém-nascido prematuro ou de baixo peso, abaixo de 1.200 gramas, irradiado também. Transfusão entre familiares, transfusão HLA compatível, transplante medular ósseo autólogo ou alogeneico, doença de Hodgkin, portadores de imunodeficiência congênita, pós-transplante de células de cordão. Então, são esses pacientes que são indicados. Então, aqui quando o médico chega com a solicitação, a gente já conversa com ele, já pergunta se ele vai ser eleito ou não ao transplante, para a gente ter esse controle. Aqui no HUGG não é feita irradiação, é feito no hemorrio. Então, a gente tem que sinalizar o hemorrio que a gente precisa, né, dessa bolsa irradiada. Às vezes, a gente faz a prova de compatibilidade, tudo aqui encaminha o hemorrio para irradiar, retorna para poder fazer a transfusão desse paciente. Então, geralmente, essas transfusões, elas são programadas, né? Agenda aquele paciente, geralmente são pacientes ambulatoriais da hemato. Então, vai agendar que ele vai transfundir, sei lá, semana que vem. Então, semana que vem a gente precisa estar com esse hemocomponente aqui disponível, tá? E no caso de criança recém-nascido prematuro baixo peso, a gente solicita aquela tipagem sanguínea para o hemorrio, aí eles enviam para a gente. A validade. Esse CH deve ser irradiado em até 14 dias da coleta, então não pode ser bolsa de sangue velha, né? Porque essa bolsa de sangue, eu não falei sobre isso lá no início, mas o concentrado de massa ele tem validade dependendo do anticoagulante que está na bolsa de sangue, né? Até 35 dias é a validade. O concentrado de plaquetas são 5 dias de validade. E o plasma tem um tempo maior, geralmente 1 ano, 2 anos, tá? Mas que a gente acaba ficando... Por que não adianta, às vezes, fazer grandes campanhas de doação de sangue? Por conta disso, que às vezes a gente, naquele momento, a gente vai encher o nosso estoque, mas dali a 1 mês, 35 dias, a gente já está com o estoque vazio de novo. E a gente precisa descartar essas bolsas, né? Então, acaba que o impacto vai ser bom por 1 mês só. E depois não vai ser tão bom. Então, o ideal é, por isso que a campanha melhor é que faça que os doadores sejam doadores fidelizados, os homens vá doar de 2 em 2 meses, as mulheres de 3 em 3 meses, sejam doadores regulares, né? Por conta disso. Hemácia lavada, né, que são as lavagens com solução compatível estéril em quantidade suficiente de 1 a 3 litros, de modo que a quantidade final de proteínas totais seja inferior a 500 microgramas por unidade, temperatura de armazenamento de 4 mais ou menos a 2 graus Celsius. A indicação é profilaxia de reação alérgica ou utilização em pacientes deficientes de proteínas específicas, né, quando o paciente tem deficiência de IgA. A validade 24 horas depois de ser lavada, tá? Então, é o caso que eu falei de reação alérgica grave, né? Para o paciente não ter de novo, precisa lavar essas hemácias.
aquecimento do hemocomponente é realizado de forma controlada em aquecedor próprio para esse fim. Serão dotados de termômetro visível, alarme sonoro visual, protocolo escrito elaborado pelo serviço de hemoterapia, que define as indicações e procedimentos para o aquecimento. Indicação: adultos recebendo transfusões rápidas e múltiplas, ex-sanguínea transfusão em criança, criança recebendo sangue em volumes acima de 15 ml por quilo peso hora, doença grave envolvendo crioglutininas, pacientes com presença de autoanticorpos a frio. Autocrioglutininas, tá? Aqui, vamos lá. E o descarte do hemocomponente? Né? O descarte do hemocomponente é, no caso, assim, os hemocomponentes que foram suspensos por presença de reação transfusional devem ser devolvidos, mantendo o transporte pelo banco de sangue. Aqui que a gente faz o descarte, tá? Então, excedeu o tempo da infusão dessa bolsa, ou então teve reação transfusional, encaminhar essa bolsa de sangue aqui pra gente, tá? Que a gente que vai fazer o descarte, a gente caminha para o laboratório, eles lá que fazem a autoclavagem antes de descartar a bolsa, tá? Então, não descartar a bolsa com resíduo de mais de 50 ml de sangue nos lixos, tá? E descartar em saco de lixo infectante o resíduo da transfusão. Então, se você olhou a bolsa, ainda tem mais de 50 ml daquela bolsa, encaminha que é o banco de sangue, que é a gente que vai fazer o descarte, tá? Agora, se só tiver a bolsa, né, já acabou a bolsa, só tiver sangue ali, o resíduo do equipo, não tem problema colocar no lixo branco infectante, tá? Da enfermaria. No caso aqui, a hemoterapia exige segurança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre hemovigilância. Conceitua-se a hemovigilância como um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre os eventos adversos ocorridos nas suas diferentes etapas para prevenir seu aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e receptor. Então, a hemovigilância ela vai lá desde o recrutamento, coleta do sangue, processamento, até a transfusão em si. Aqui, no caso, a gente faz hemovigilância relacionada aos registros transfusionais, se o paciente teve reação ou não, para as próximas transfusões e a gente ter um controle maior. Então, a hemovigilância, ela abrange a captação do doador, seleção e qualificação do doador, processamento, armazenamento, transporte e distribuição do hemocomponente, procedimentos pré-transfusionais e o ápice transfusional. Então, a gente precisa ter todo esse controle aí com relação ao paciente, né, que vai receber essa transfusão. Aqui são as referências que a gente utilizou para fazer a aula. Obrigada. E os nossos contatos aí, caso alguém precisa falar conosco, tirar alguma dúvida.